Carta aos Hebreus, Hebreus 1. Nos tempos antigos, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, pelos profetas. Mas agora que o fim está perto, falou-nos por meio do seu Filho. Foi por meio dele que Deus criou o universo e a ele destinou como herança todas as coisas. Ele é o reflexo da glória de Deus e a imagem perfeita da sua pessoa. É Ele quem sustenta o universo pela sua palavra poderosa. Depois de ter purificado os homens dos seus pecados, Ele tomou o seu lugar no trono celeste à direita da majestade divina. O Filho tornou-se superior aos anjos, porque herdou do Pai um nome que é superior ao deles. Realmente, Deus nunca disse a nenhum anjo: Tu és meu filho, desde hoje sou teu pai. E mais: Eu serei seu pai e ele será meu filho. E na altura de enviar o seu único filho ao mundo, Deus disse: Todos os anjos de Deus o devem adorar. Ora, a respeito dos anjos também diz: Faz dos seus anjos ventos e dos seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: Tu és Deus e o teu trono dura para sempre. Governas o teu reino com justiça, pois a justiça é o teu cetro. Amas o que é justo e detestas a maldade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu e coroou festivamente, colocando-te acima dos teus companheiros. E ainda: Foste tu, Senhor, que no princípio criaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles hão de acabar, mas tu permaneces. Eles hão de envelhecer como vestuário. Tu os dobrarás como uma capa e hás de pô-los de lado como quem muda de roupa. Mas tu és sempre o mesmo. O passar dos anos não te envelhece. Deus nunca disse a nenhum anjo: Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Quem são, pois, os anjos? Não são todos eles espíritos ao serviço de Deus, enviados em auxílio daqueles que hão de receber a salvação como herança? Hebreus 2. Por isso, devemos prestar muita atenção à mensagem que nos foi comunicada para não nos desviarmos. Essa mensagem, transmitida pelos anjos, era tão decisiva que todo aquele que a transgrediu ou lhe desobedeceu recebeu o castigo que merecia. Como podemos nós escapar se ficarmos indiferentes a uma oportunidade tão grande de salvação? Foi o próprio Senhor que primeiro anunciou esta salvação. Depois, aqueles que o ouviram confirmaram o seu valor para nós. E Deus apoiou o testemunho deles por meio de sinais, prodígios e diversos milagres, mostrando de várias maneiras o seu poder e distribuindo dons do Espírito Santo segundo a sua vontade. Na realidade, não foi aos anjos que Deus confiou o governo do mundo futuro de que estamos a falar. Mas há uma passagem da Sagrada Escritura que diz: Ó Deus, que é o homem para que te lembres dele, que é o ser humano para que te preocupes com ele. Fizeste-o um pouco inferior aos anjos, de glória e honra o coroaste e deste-lhe poder sobre todas as coisas. Ora, se a Escritura diz que Deus sujeitou tudo ao ser humano, quer dizer que nada ficou fora do seu domínio. Mas o certo é que ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas a Ele. Mas em Jesus, vemos aquele que, tornado um pouco inferior aos anjos, está agora coroado de glória e honra. E isto por causa da morte que sofreu.
Deus, na sua bondade, quis que Jesus morresse por todos. Realmente era próprio de Deus, dono e criador de todas as coisas, fazer com que pelos sofrimentos Jesus se tornasse fonte de salvação e assim conduzisse os seus muitos filhos à glória. De facto, tanto Jesus, que perdoa aos homens os seus pecados, como aqueles que são por ele perdoados, têm todos o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos. Diz ele: Ó Deus, falarei de ti aos meus irmãos. No meio da assembleia te cantarei louvores. Diz também: Hei de pôr em Deus a minha confiança. E outra vez: Aqui estou eu e os filhos que Deus me confiou. Uma vez que os outros filhos, postos ao seu cuidado, são seres humanos, o próprio Jesus tornou-se como eles, para que pela sua morte destruísse aquele que tinha o poder de dar a morte, o diabo. Desta maneira, libertou aqueles que, pelo medo da morte, levavam a vida inteira a viver como escravos. Como é evidente, não é aos anjos que ele auxilia, mas sim aos descendentes de Abraão. Por isso é que era preciso que ele se tornasse semelhante em tudo aos seus irmãos, a fim de ser para eles um sumo sacerdote, misericordioso e fiel no seu serviço para com Deus, alcançando com o seu sacrifício o perdão dos pecados para o povo. Uma vez que ele próprio sofreu a tentação, pode socorrer todos os que são tentados. Hebreus 3. Por isso, caros irmãos, companheiros na vocação celestial, ponham os olhos em Jesus, que reconhecemos ser o enviado de Deus e o nosso sumo sacerdote. Ele foi fiel a Deus, que lhe deu esta autoridade, tal como foi Moisés, servo fiel em tudo na casa de Deus. Ora, assim como o homem que constrói uma casa é mais importante do que a casa por ele construída, assim também Jesus tem mais importância do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo quanto existe. Moisés foi um servo inteiramente fiel em tudo na casa de Deus, dando testemunho das coisas que a seu tempo Deus havia de dizer. Cristo, porém, é como um filho com responsabilidade na casa de Deus. E nós somos a sua casa, se mantivermos firmes a nossa coragem e confiança no que esperamos. Por isso, como diz o Espírito Santo na Sagrada Escritura: Se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração, como os vossos antepassados fizeram no tempo da revolta no deserto, quando desafiaram a Deus. Foi lá que os vossos antepassados me tentaram e me puseram à prova, embora tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso é que eu me indignei com eles e disse: os seus corações nunca se mantiveram leais, não reconheceram os meus caminhos. Fiquei tão indignado que jurei: esta gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei. Irmãos, tenham cuidado para que nenhum de vós tenha um coração malvado e descrente que o leve a afastar-se do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros continuamente, enquanto dura o dia de hoje. Procedam assim, para evitar que alguém no vosso meio se deixe levar pela sedução do pecado. Na realidade, nós participamos em tudo com Cristo, se mantivermos firme até ao fim a confiança que tínhamos no princípio. A Sagrada Escritura diz: Se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração, como fizeram no tempo da revolta. E quem foram esses que ouviram a voz de Deus e se revoltaram contra ele? Não foi todo aquele povo que Moisés tinha tirado do Egito? E com quem é que Deus se irritou durante 40 anos? Não foi com aqueles que pecaram e por isso morreram no deserto? E a quem se referia Deus quando fez aquele juramento:
Esta gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei? Referia-se evidentemente aos que foram infiéis. Vemos, pois, que foi a sua descrença que os impediu de entrar. Hebreus 4. Ora, a promessa de entrarmos no lugar de descanso de Deus ainda está de pé. Portanto, irmãos, tenham cuidado, para que ninguém perca a oportunidade de entrar nesse descanso. Na realidade, ouvimos o Evangelho exatamente como eles. Porém, a mensagem que eles ouviram não lhes serviu de nada, porque a ouviram, mas não a receberam com fé. Portanto, nós que temos fé, havemos de entrar no descanso a que Deus se referiu, quando disse: Fiquei tão indignado que jurei. Esta gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei. No entanto, as obras dele estavam completas desde a criação do mundo. Pois numa passagem da Sagrada Escritura, lê-se a respeito do sétimo dia. Deus descansou no sétimo dia, depois de ter feito toda a sua obra. E noutro lugar, vem a passagem já citada. Esta gente não há de entrar no lugar de descanso que eu preparei. Ora, visto que aqueles que primeiramente ouviram o Evangelho não entraram no descanso de Deus por causa da sua desobediência, é evidente que outros devem entrar nele. É por isso que Deus marca outro dia, o dia de hoje, de que fala a Sagrada Escritura. Muitos anos mais tarde, falando por meio de David, Deus disse, como já foi citado: Se ouvirem hoje a voz de Deus, não se mostrem duros de coração. Se Josué tivesse levado realmente o povo para esse lugar de descanso, Deus não teria falado mais tarde de um outro dia. Portanto, o povo de Deus ainda há de entrar num descanso semelhante ao que Deus teve no sétimo dia. Porque aquele que entrar no descanso de Deus descansará das suas obras exatamente como Deus descansou das dele. Esforcemo-nos, pois, por entrar nesse lugar de descanso de Deus. Que ninguém siga o mau exemplo daqueles que desobedeceram. A palavra de Deus é viva e mais poderosa e cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até ao íntimo da pessoa, até à união da alma e do espírito, e até onde os ossos e a medula se juntam. Por isso Deus é capaz de julgar os desejos e os pensamentos do coração humano. Não há absolutamente nada que se possa esconder de Deus. Tudo no mundo está nu e é descoberto aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Uma vez que temos um sumo sacerdote tão importante, Jesus, o Filho de Deus, que chegou até à presença do próprio Deus, estejamos firmes na confissão da nossa fé. Sabemos que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, pois foi tentado em tudo como nós, sem cair no pecado. Aproximemo-nos, pois, com toda a confiança, do trono da graça, e assim conseguiremos alcançar misericórdia e graça e encontrar ajuda no momento próprio. Hebreus 5. Todo sumo sacerdote é escolhido de entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor deles. A sua missão é apresentar-lhe ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem muitas fraquezas, está em condições de ter paciência com os ignorantes e os transviados. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios, não só pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios. Ninguém toma por si mesmo este honroso cargo de sumo sacerdote. O chamamento para isso tem de vir de Deus, precisamente como aconteceu com Arão. Também não foi Cristo que tomou por si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Foi Deus que o chamou para isso, ao dizer-lhe: Tu és meu filho, desde hoje sou teu pai. E noutro lugar diz também: Serás sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Durante a sua vida na terra, Jesus dirigiu a Deus
que o podia livrar da morte, pedidos e súplicas com voz forte e lágrimas. E Deus ouviu o seu pedido por causa da sua submissão. Todavia, apesar de ser filho de Deus, aprendeu a ser obediente por tudo o que sofreu. Foi assim que ele realmente se tornou fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus nomeou o sumo sacerdote à maneira de Melquisedeque. A este respeito temos muito que vos dizer, mas é difícil explicar-vos, porque não querem compreender. Já era tempo de serem mestres. Mas a verdade é que ainda precisam que alguém vos ensine outra vez as coisas fundamentais da palavra de Deus. Ainda precisam de se alimentar de leite, quando já deviam estar a comer alimentos mais fortes. E quem se alimenta de leite não passa de uma criancinha, sem saber distinguir o que está certo do que está errado. Os adultos, pelo contrário, alimentam-se de comidas fortes, visto que, por experiência, já chegaram ao ponto de saber distinguir o bem do mal. Hebreus 6. Portanto, procuremos ser adultos e deixemos esses ensinamentos mais simples. Não vamos agora começar outra vez com os primeiros fundamentos da doutrina, tais como necessidade de arrependimento, abandono das obras inúteis, fé em Deus, doutrinas acerca do batismo, imposição das mãos, fé na ressurreição dos mortos e julgamento eterno. E é isso que havemos de fazer, se Deus assim o permitir. Ora, é impossível que aqueles que uma vez receberam a luz de Deus, participaram do Espírito Santo, experimentaram o gosto da palavra de Deus e sentiram as maravilhas do mundo do futuro? Sim, é impossível que esses que abandonaram a fé sejam novamente trazidos ao arrependimento. É que eles crucificam de novo o Filho de Deus com as suas próprias mãos e expõem-no publicamente à injúria. São como a terra que absorve a chuva sempre que chove. Se essa terra produz plantas úteis aos que a trabalham, é abençoada por Deus. Mas se a terra apenas produz espinhos e cardos, então não presta para nada. Será amaldiçoada por Deus e por fim será queimada. Mas, embora falemos assim, queridos amigos, estamos certos de que as melhores coisas vos esperam, que têm a ver com a salvação. Ora, Deus não é injusto. Não se esquece do vosso trabalho, nem do amor que mostraram por ele, ao atenderem, como ainda atendem, às necessidades dos outros irmãos na fé. Fazemos ardentes votos para que cada um de vós mantenha a sua dedicação até ao fim, de modo que todos possam alcançar tudo aquilo que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas antes que sigam o exemplo daqueles que, pela sua fé e perseverança, alcançam a herança que Deus prometeu. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, como não havia ninguém mais importante do que ele por quem jurar, jurou por si mesmo e disse: Prometo que te hei de abençoar muito e te hei de dar uma descendência numerosa. Ora, Abraão esperou com paciência e deste modo alcançou o que Deus lhe tinha prometido. Quando uma pessoa faz um juramento, jura por alguém que é mais importante. É assim que resolvem de vez todas as questões. Ora, Deus quis demonstrar com absoluta certeza àqueles que haviam de receber a herança prometida que a sua decisão nunca mudaria. Foi por isso que garantiu a promessa com um juramento. Estas são, portanto, duas coisas que não podem ser modificadas. E a respeito destas coisas, é impossível que Deus nos engane. Deste modo, nós que encontramos segurança nele, devemos agarrar-nos com firmeza à esperança colocada diante de nós. Essa esperança está dentro de nós como uma âncora da vida, uma âncora segura e firme que, através do véu do templo, penetra no santuário de Deus. Jesus já entrou antes de nós e em nosso favor. Deus o fez sumo sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Hebreus 7. Este Melquisedeque
era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão voltava da batalha, em que tinha derrotado vários reis, Melquisedeque encontrou-se com ele e abençoou-o. Abraão deu-lhe a 10ª dos despojos. Melquisedeque quer dizer rei da justiça, e o seu título é rei de Salém, que significa rei da paz. Não há menção de quem era o seu pai ou a sua mãe, nem há lista dos seus antepassados. As Escrituras não indicam qualquer princípio ou fim da sua vida. Por isso é comparado ao Filho de Deus. É sacerdote para sempre. Reparem como ele era importante. Até o patriarca Abraão lhe deu a 10ª do que tinha trazido da batalha. Também os descendentes de Levi, quando recebem o cargo de sacerdotes, têm ordens para, segundo a lei, cobrarem do povo, isto é, dos seus próprios irmãos israelitas, a 10ª de tudo, embora eles também sejam descendentes de Abraão. Mas Melquisedeque, que não era descendente de Levi, cobrou uma 10ª do que Abraão tinha e abençoou aquele que havia recebido as promessas de Deus. E não há qualquer dúvida de que aquele que abençoa é maior do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª é cobrada por homens mortais. Mas no que se refere a Melquisedeque, foi cobrada por alguém que, segundo o testemunho da Sagrada Escritura, não morreu. Assim, em certo sentido, quando Abraão pagou a 10ª, Levi, cujos descendentes cobram a 10ª, também pagou. É certo que ele ainda não tinha nascido, mas estava, por assim dizer, no sangue do seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Foi com o sacerdócio levítico que o povo de Israel recebeu a lei. Ora, se a perfeição se conseguisse por meio do ministério sacerdotal dos levitas, não seria preciso aparecer um sacerdote de outra ordem à maneira de Melquisedeque e não de Arão. Porque quando há uma mudança no sacerdócio, tem de haver também uma mudança de lei. Jesus e Nosso Senhor, a respeito do qual se diz isto, pertence a uma tribo diferente. Ninguém dessa tribo serviu alguma vez ao altar como sacerdote. Como é bem sabido, Jesus pertence à tribo de Judá, e Moisés nunca disse nada sobre esta tribo ao falar dos sacerdotes. O facto de que houve uma mudança de lei fica muito mais claro, uma vez que apareceu um sacerdote semelhante a Melquisedeque. Este não foi feito sacerdote em conformidade com a lei sobre a linhagem física dos sacerdotes à maneira de Levi, mas pelo poder da sua vida imortal. É a respeito dele que a Sagrada Escritura afirma: Serás sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Portanto, a regra antiga fica sem efeito por se ter mostrado incapaz e inútil. De facto, a lei de Moisés não podia tornar nada perfeito. Vem-nos, porém, uma esperança melhor, que nos dá acesso à presença de Deus. Além disso, Jesus foi constituído sacerdote pelo juramento de Deus. Os outros tornaram-se sacerdotes sem juramento. Jesus, porém, foi feito sacerdote com juramento de Deus, que lhe disse: O Senhor jurou e não mudará de opinião. Serás sacerdote para sempre. Em consequência disso, Jesus tornou-se o garante de uma aliança melhor. Ainda há outra diferença. Os outros sacerdotes eram muitos, porque quando um morria, outro tinha que o substituir. Mas Jesus permanece para sempre e por isso não precisa de transmitir a outros a sua função sacerdotal. É por isso que ele pode salvar definitivamente todos quantos se aproximam de Deus por meio dele. É que ele está sempre vivo para interceder a favor deles. Ora, de um sacerdote assim é que nós precisávamos. É santo, não há nele qualquer pecado ou imperfeição. Deus separou-o dos pecadores e elevou-o ao mais alto dos céus. Não é como os outros sacerdotes. Não tem necessidade de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiramente pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo.
ele ofereceu sacrifício pelos pecados do povo de uma vez para sempre, quando se ofereceu a si mesmo em sacrifício. Os homens a quem a lei de Moisés confere o sumo sacerdócio são imperfeitos, mas o juramento de Deus, pronunciado depois do tempo da lei, eleva o Filho ao sumo sacerdócio, e este é perfeito para sempre. Hebreus 8. Ora, o ponto principal do que estamos a dizer consiste nisto. Temos um sumo sacerdote sentado ao lado de Deus que reina no céu. É assim que ele exerce a função de sacerdote, no santuário verdadeiro, que foi feito pelo Senhor e não pelos homens. Como todo o sumo sacerdote é nomeado para apresentar ofertas e sacrifícios a Deus, é preciso que o nosso sumo sacerdote também tenha alguma coisa para oferecer. Se ele estivesse aqui na terra, nem sequer seria sumo sacerdote, porque é cá os sacerdotes que apresentam as ofertas, segundo a lei de Moisés. Mas o serviço que estes sacerdotes desempenham não passa de uma cópia e uma sombra do que existe nos céus. Por isso é que Moisés, quando estava para construir o tabernáculo, recebeu do Senhor este aviso: Faz com que tudo se realize conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O facto, porém, é que Jesus recebeu uma função sacerdotal muito superior à deles, porque é mediador de uma aliança melhor, baseada em promessas melhores. Realmente, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não era preciso substituí-la por uma segunda aliança. Mas Deus repreendeu o seu povo, como se vê por esta passagem da Sagrada Escritura. Hão de vir dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Esta aliança não será como a que eu fiz com os seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão e os conduzi para fora do Egito. É que eles não cumpriram as condições dessa aliança, e eu então deixei de fazer caso deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que eu farei com o povo de Israel quando vierem esses dias, diz o Senhor. Vou colocar as minhas leis nos seus pensamentos, vou escrevê-las nos seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nenhum precisará de ensinar os seus companheiros, nem sequer será preciso dizerem uns aos outros: conhece a Deus, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno ao maior. Perdoarei as suas faltas com misericórdia e não me lembrarei dos seus pecados. Ora, ao falar de uma nova aliança, Deus tornou caduca a primeira, e o que caducou e ficou velho desaparecerá depressa. Hebreus 9. A primeira aliança tinha as suas regras de culto divino e um santuário terrestre. Efetivamente, construiu-se um tabernáculo com duas partes. A primeira chamava-se o Lugar Santo. Era lá que estavam o candelabro e a mesa com os pães consagrados a Deus. Atrás da segunda cortina estava a segunda parte do tabernáculo, chamada o Lugar Santíssimo. Era ali que se encontravam o altar de ouro para queimar o incenso e uma arca de madeira toda coberta de ouro, chamada a Arca da Aliança. Nessa arca estavam o vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que Deus tinha feito florir e as duas placas de pedra em que estavam escritas as palavras da aliança. Por cima da arca estavam querubins que representavam a glória de Deus e cobriam com a sua sombra o lugar onde se ofereciam sacrifícios pelo perdão dos pecados. Mas não é agora a altura para falarmos de tudo isto em pormenor. Uma vez feitos estes preparativos, os sacerdotes entram normalmente na primeira parte do tabernáculo para celebrarem o culto. Mas na segunda, só entra o sumo sacerdote, isto apenas uma vez por ano. E não pode lá entrar sem levar sangue de animais para oferecer a Deus,
por si mesmo e pelas faltas que o povo tenha cometido por ignorância. O Espírito Santo mostra-nos assim que, enquanto permanecer a primeira parte do tabernáculo, o caminho que leva ao verdadeiro santuário, o lugar santíssimo, ainda não está aberto. Comunica-nos assim um símbolo para o tempo de hoje. Significa que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não são capazes de tornar verdadeiramente perfeitos aqueles que os oferecem. Trata-se apenas de comidas e bebidas e várias cerimónias de purificação. São regulamentos externos, válidos apenas até ao tempo em que Deus havia de remodelar todas as coisas. Mas agora veio Cristo como sumo sacerdote dos bens definitivos. O santuário em que ele serve é maior e mais perfeito. Não é obra de mãos humanas, quer dizer, não pertence a este mundo. Cristo entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, no verdadeiro santuário, não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Foi deste modo que ele nos libertou para sempre dos nossos pecados. Ora, o sangue de bodes e touros e a cinza de uma bezerra queimada, derramados segundo o ritual sobre as pessoas que se tornam ritualmente impuras, fazem com que essas pessoas estejam purificadas exteriormente. Quanto maior poder não há de ter então o sangue de Cristo? É que ele, conduzido pelo Espírito de Deus, ofereceu-se a si mesmo como vítima sem defeito. O seu sangue purifica-nos a consciência do pecado que leva à morte, a fim de podermos servir o Deus vivo. Portanto, Cristo é mediador de uma nova aliança. Por ela, os que foram chamados recebem os bens eternos que Deus lhes prometeu como herança. Isto é possível porque já se deu a morte de Cristo, que perdoou as faltas cometidas no tempo da primeira aliança. É evidente que onde há um testamento é preciso apresentar provas da morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só tem valor depois da morte do que o fez. Enquanto este vive, o testamento não tem valor nenhum. Por isso, até mesmo para estabelecer a primeira aliança, foi preciso derramamento de sangue. Primeiramente, Moisés recitou diante da Assembleia do Povo todos os preceitos, conforme se encontram na lei. Depois tomou o sangue dos bezerros e dos bodes que tinha matado, juntou-lhe água e aspergiu o próprio livro da lei e todo o povo, servindo-se para isso de um pouco de lã vermelha e de um ramo de hisopo. E Moisés disse: Este é o sangue da aliança que Deus vos mandou cumprir. De igual modo, Moisés aspergiu com sangue o santuário e todos os utensílios do culto. Na realidade, segundo a lei, quase tudo tem de ser purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Era, pois, necessário que as cópias das realidades do céu fossem purificadas desta maneira. Mas as próprias realidades do céu exigem sacrifícios de maior valor. Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, que não passava de uma cópia do verdadeiro. Entrou no próprio céu, onde agora se apresenta diante de Deus como o nosso advogado. O sumo sacerdote entra todos os anos no santuário com uma oferta de sangue que não é dele. Cristo, porém, não entrou para se oferecer a si mesmo várias vezes. Nesse caso, tinha de morrer muitas vezes desde a criação do mundo. Mas agora, ao chegar o fim dos tempos, ele manifestou-se uma vez por todas para perdoar os pecados pelo sacrifício de si mesmo. Está determinado que os homens morram uma só vez e que depois sejam julgados por Deus. Assim também Cristo foi uma só vez oferecido em sacrifício para tirar os pecados da humanidade. Depois há de aparecer outra vez, não já para tirar o pecado, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Hebreus 10. A lei de Moisés é apenas uma sombra dos bens futuros e não a imagem exata dessas realidades.
nunca será capaz de tornar perfeitos aqueles que se aproximam de Deus por meio dos mesmos sacrifícios que se fazem continuamente, ano após ano. Se a lei o conseguisse, os que oferecem esses sacrifícios ficariam purificados de uma vez para sempre e já não se sentiam culpados de nenhum pecado. Nesse caso, os sacrifícios já não seriam oferecidos. Quem sentiria necessidade deles? Mas a verdade é que esses sacrifícios, ao serem feitos ano após ano, levam as pessoas a lembrar-se sempre dos pecados. Sim, porque o sangue de touros e de bodes nunca poderá perdoar os pecados. Por isso é que, ao vir a este mundo, Cristo disse a Deus: Não quiseste sacrifícios, nem ofertas, mas formaste-me um corpo. Não gostaste dos animais queimados sobre o altar, nem dos sacrifícios oferecidos para alcançar o perdão dos pecados. Eu então disse: Aqui estou, ó Deus. Vim para fazer a tua vontade, conforme está escrito a meu respeito na Sagrada Escritura. Quando Cristo disse: Não quiseste sacrifícios nem ofertas. Não te agradam as ofertas de animais queimados sobre o altar, nem sacrifícios para perdoar pecados. Ele referia-se a ofertas exigidas pela lei. Depois acrescentou: Aqui estou para fazer a tua vontade. Ele anula a primeira aliança para estabelecer a segunda. Jesus Cristo fez a vontade de Deus quando nos purificou do pecado por meio da oferta que Ele fez de si próprio uma vez por todas. Os sacerdotes judeus vão todos os dias ao templo para prestar culto e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca poderão tirar os pecados. Mas o nosso sumo sacerdote, Cristo, sentou-se ao lado de Deus somente depois de ter oferecido um único sacrifício que tira os pecados uma vez para sempre. A partir daí, ele espera até que Deus ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. É que, com uma só oferta, ele tornou perfeitos para sempre aqueles que purifica do pecado. E o Espírito Santo também nos confirma isto com o seu testemunho ao dizer: Esta é a aliança que eu hei de fazer com eles naquele tempo. Diz o Senhor: Hei de colocar as minhas leis nos seus corações, hei de escrevê-las no seu pensamento. E disse ainda: Nunca mais me lembrarei dos seus pecados e maldades. Ora, quando os pecados já estão perdoados, não se oferecem sacrifícios para os tirar. Portanto, irmãos, agora podemos entrar com toda a confiança no santuário, porque Jesus morreu como sacrifício por nós. Ele abriu-nos um novo caminho para o santuário, um caminho que nos dá vida ao entrarmos pela cortina, ao entrarmos pelo sacrifício do seu corpo. Agora temos o autêntico sumo sacerdote, responsável pela casa de Deus. Aproximemo-nos, pois, de Deus com um coração sincero e cheios de fé, purificados de toda a consciência de pecado e o corpo lavado com água pura. Sejamos firmes em proclamar a nossa esperança, certos de que Deus não deixará de cumprir as suas promessas. Façamos também por nos animarmos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. E não faltemos às nossas reuniões. Alguns têm por hábito faltar. Pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais, pois sabem que se vai aproximando o dia da vinda do Senhor. Se continuarmos deliberadamente a pecar, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, então já não há sacrifícios que possam perdoar os pecados. Só nos resta esperar o terrível julgamento de Deus e um fogo violento que há de destruir os seus inimigos. Quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte sem piedade, desde que a sua culpa seja provada por 2 ou 3 testemunhas. Pensem bem, quanto maior não deve ser o castigo que merecem aqueles que desprezam o Filho de Deus.
E que será daqueles que desprezam o sangue da aliança que os purificou e que insultam o Espírito de Deus que lhes comunicou a sua misericórdia? Nós sabemos quem é aquele que disse na Sagrada Escritura: A vingança pertence-me. Sou eu quem dá o castigo. O Senhor é quem julga o seu povo. E é terrível cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos dias passados, quando acabaram de receber a luz de Deus e como se mantiveram firmes na luta, apesar dos grandes sofrimentos que tiveram de enfrentar. Umas vezes foram publicamente insultados e atormentados. Outras vezes sofreram com os que assim eram maltratados. Compartilharam dos sofrimentos dos que eram presos e aceitaram com alegria que vos tirassem os vossos bens, porque sabiam que possuíam melhores riquezas que duram para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela vos assegura uma grande recompensa. Têm de perseverar. Assim cumprirão a vontade de Deus e alcançarão o que Ele promete. Lá diz a Escritura: Já falta muito pouco para chegar aquele que há de vir. Não se demorará. O que for justo diante de mim viverá pela fé, mas aquele que voltar atrás não será do meu agrado. Mas nós não somos dos que voltam atrás e se perdem. Pelo contrário, somos dos que continuam firmes na fé, que nos levará à salvação. Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que se não veem. Foi pela fé que os antigos receberam a aprovação de Deus. Pela fé, compreendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio do que se não vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Por causa da sua fé, Deus testemunhou que ele era justo quando aceitou com agrado as suas ofertas. E é pela fé que Abel, embora tenha morrido, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado para a outra vida sem passar pela morte. Deus levou-o e ninguém mais o viu cá na terra. É que, antes de sair deste mundo, diz a Escritura Sagrada, que ele agradou a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa os que o procuram. Foi pela fé que Noé acreditou no aviso de Deus a respeito das coisas que ainda se não viam e construiu uma arca para salvar a sua família. Deste modo, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que se baseia na fé. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento de Deus e partiu para a terra que Deus lhe havia de dar como herança. Deixou a sua terra, sem saber para onde ia. Pela fé, foi viver como um estrangeiro na terra que Deus lhe tinha prometido. Habitava em tendas, tal como Isaque e Jacó, herdeiros como ele, que tinham recebido de Deus a mesma promessa. Abraão estava à espera da cidade com bons alicerces, planeada e construída pelo próprio Deus. Pela fé, o mesmo Abraão teve a possibilidade de se tornar pai, embora já fosse velho demais e a sua mulher Sara já não pudesse ter filhos. Aquele sentiu que a promessa de Deus era digna de fé. E foi assim que de um só homem, que até já tinha perdido as forças, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão inumeráveis como os grãos de areia da praia. Todas estas pessoas morreram na fé sem terem recebido as promessas que Deus lhes tinha feito em vida. Viram-nas de longe e alegraram-se com elas, pois afirmavam que eram estrangeiros e que estavam só de passagem aqui na terra. Quem assim fala mostra claramente que anda à procura de uma pátria. Se estivessem com saudades da terra de onde tinham saído, voltavam para lá. Mas eles aspiravam por uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus lhes preparou uma cidade, mostrando assim que não se envergonha de ser chamado seu Deus.
Pela fé, Abraão, ao ser provado por Deus, ofereceu Isaque em sacrifício. Aquele a quem Deus tinha feito as promessas ofereceu o seu único filho em sacrifício. E foi precisamente a respeito desse filho único que Deus lhe tinha dito: é por meio de Isaque que há de vir a tua descendência. Abraão sabia que Deus tinha poder para dar vida ao seu filho, mesmo depois de morto. E, em certo sentido, Abraão recuperou o seu filho arrancado à morte. Pela fé, Isaque deu aos seus filhos Jacó e Esaú uma bênção que se referia a acontecimentos futuros. Pela fé, Jacó, pouco antes de morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado à ponta do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José falou no fim da sua vida a respeito da saída dos israelitas do Egito e deu-lhes instruções sobre o que deviam fazer com o seu corpo. Pela fé, os pais de Moisés tiveram-no escondido por 3 meses após o seu nascimento. Viram que o menino era especial e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Pela fé, Moisés, quando se fez homem, recusou o título de filho da princesa do Egito, filha do faraó. Antes quis sofrer maus tratos com o povo de Deus do que gozar por algum tempo o prazer do pecado. Achava que ser desprezado, como o Messias havia de ser, tinha muito mais valor do que todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos postos na recompensa futura. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, sem ter medo da vingança do rei. Manteve-se firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a festa da Páscoa e mandou aspergir as portas com o sangue dos cordeiros, para que o anjo destruidor não levasse os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados. Pela fé, caíram as muralhas de Jericó, depois de os israelitas terem marchado em volta delas durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os que foram desobedientes a Deus, visto ter sido hospitaleira para com os espiões hebreus. E que mais direi eu? Não me chegaria o tempo para vos falar de homens como Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, David, Samuel e os profetas. Esses homens, por meio da fé, conquistaram reinos, estabeleceram a justiça e alcançaram as promessas de Deus. Fecharam a boca de leões, apagaram grandes incêndios e escaparam de ser mortos à espada. Tiraram forças da fraqueza, mostraram-se fortes na luta e destruíram exércitos estrangeiros. Mulheres houve também que, pela fé, conseguiram que os seus mortos voltassem a viver. Outros foram torturados até à morte e recusaram-se a aceitar a libertação. Queriam ressuscitar para uma vida melhor. Outros ainda sofreram escárnios, foram vergastados, atados e postos na cadeia. Foram apedrejados, cerrados ao meio e mortos à espada. Andavam de terra em terra, vestidos de peles de ovelha e de cabra, sofriam necessidades, aflições e maus tratos. O mundo não era digno deles. Andavam fugidos pelos montes e desertos e viviam em cavernas e em buracos escavados na terra. Todos estes, embora louvados por causa da sua fé, não chegaram a receber as promessas de Deus. É que Deus tinha previsto para nós um plano melhor e, por isso, não quis que eles, sem nós, atingissem a perfeição. Hebreus 12. Estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos de fé. Portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende e perseveremos na corrida que Deus nos propõe. Tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ele suportou a morte na cruz, sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Pensem nele.
que tanta oposição sofreu da parte dos pecadores. Assim não hão de perder a coragem nem desfalecer, pois ainda não chegaram ao ponto de dar a vida na luta contra o pecado. Será que já se esqueceram das palavras de ânimo que Deus vos dirige como seus filhos? Meu filho, considera seriamente a correção do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreender. É que o Senhor corrige aqueles que ama e castiga aqueles a quem tem por filhos. Sujeitem-se, pois, à correção que Deus vos impõe. Deus trata-vos como filhos. Sim, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Se Deus não vos corrige como faz com todos os seus filhos, então não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Mais ainda, os nossos pais corrigiam-nos e nós continuávamos a respeitá-los. Com muito mais razão, devemos então aceitar as correções do nosso Pai Celestial para obtermos a vida eterna. Os nossos pais terrestres corrigiam-nos conforme achavam justo nesta curta vida. Mas o Pai Celestial corrige-nos para nosso próprio bem, com o fim de virmos a participar da sua santidade. Claro que ao recebermos uma correção, isso não nos dá alegria, mas sim tristeza. Porém, mais tarde, produz frutos de paz e de justiça naqueles que a aceitam. Por isso, levantem as vossas mãos cansadas. Fortaleçam os vossos joelhos fracos. Andem sempre pelos caminhos direitos, para que aquele que anda coxo não fique pior, mas venha a sarar. Procurem viver em paz com toda a gente e em santidade, porque sem ela ninguém poderá ver o Senhor. Que ninguém se afaste da graça de Deus e que nenhum de vós se torne como planta daninha que cresce e faz mal a muitos, contaminando-os. Que não haja no vosso meio pessoas imorais ou sem respeito pelo que é sagrado. Não façam como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de filho mais velho. Mais tarde, como sabem, quis receber de seu pai a bênção que pertencia ao filho mais velho, mas foi-lhe negada. Não conseguiu mudar a situação, embora procurasse fazê-lo até com lágrimas. Reparem que não estão como os israelitas diante de uma montanha que se pode tocar e que arde em chamas, completamente coberta pela escuridão e batida por uma tempestade. Eles ouviam o toque de uma trombeta e o som de uma voz a falar. Quando ouviram aquela voz, pediram a Deus que não dissesse nem mais uma palavra. Era já demasiado dura para eles aquela ordem que lhes foi dada. Quem tocar na montanha, seja homem, seja animal, tem de morrer apedrejado. Diante daquela situação terrível, Moisés exclamou: Estou a tremer de medo. Lembrem-se, porém, de que estão diante do Monte de Sião e da Jerusalém Celeste, que é a cidade do Deus vivo, com os seus milhares de anjos reunidos em celebração festiva. Estão junto da Assembleia dos Primogênitos de Deus, que já tem o nome inscrito nos céus. Estão ao pé de Deus, o juiz de toda a humanidade, e junto dos espíritos das pessoas justas que já foram aperfeiçoadas. Estão ao pé de Jesus, o mediador da nova aliança e do seu sangue derramado, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Tenham cuidado. Não deixem de escutar quem vos fala. Os que se negaram a ouvir quem os avisava cá na terra não escaparam ao castigo. Com muito maior razão, seremos nós condenados se virarmos as costas àquele que nos fala lá dos céus. Naquele tempo, a sua voz fez tremer a terra, mas agora a sua promessa é esta: Ainda uma vez mais farei tremer não somente a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez mais, mostram claramente que as coisas deste mundo serão destruídas. Só ficam as coisas que não se podem destruir. Portanto, devemos estar agradecidos, porque o reino que Deus nos oferece não pode ser destruído. Por isso, adoremos a Deus como Ele quer, com respeito e temor. Sim, porque o nosso Deus é um fogo destruidor.
Hebreus 13. Continuem a amar-se uns aos outros como irmãos. Não esqueçam o dever da hospitalidade. Foi por causa da hospitalidade que algumas pessoas chegaram a receber anjos em sua casa sem o saberem. Lembrem-se dos que estão presos, como se estivessem na cadeia com eles. Lembrem-se dos que sofrem maus tratos, como se vocês sofressem o mesmo no vosso corpo. Que o estado de casados seja respeitado por todos, assim como a fidelidade entre marido e mulher. Quanto aos que praticam a imoralidade e o adultério, Deus os julgará. Não permitam que a paixão do dinheiro vos domine. Contentem-se com o que têm, porque o próprio Deus nos prometeu: Nunca te deixarei, nem te abandonarei. É por isso que podemos dizer confiadamente: O Senhor é quem me ajuda. Não tenho medo de nada. Que mal me poderão fazer os homens? Lembrem-se dos vossos antigos responsáveis, que vos anunciaram a palavra de Deus. Olhem para o desfecho da sua vida e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem desorientar por doutrinas diferentes e estranhas. O importante é termos o coração bem firme pela graça de Deus, porque as regras sobre os alimentos que se podem comer nunca trouxeram proveito a ninguém. Nós temos um altar diferente. Aqueles que servem no antigo santuário não têm o direito de comer as ofertas do nosso altar. O sumo sacerdote entra naquele santuário com o sangue dos animais sacrificados para o apresentar a Deus como sacrifício pelos pecados. Mas os restos desses animais são queimados fora da cidade. Foi por isso que Jesus também morreu fora dos muros da cidade, com o fim de purificar o povo por meio do seu próprio sangue. Vamos, pois, ter com ele fora da cidade, prontos para sofrer o que ele sofreu. De facto, não temos aqui na terra uma morada permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Ofereçamos, portanto, continuamente o nosso louvor a Deus como sacrifício por intermédio de Jesus. Isto é, ofereçamos-lhe as nossas palavras de louvor, confessando a fé que temos nele. Não se esqueçam de praticar o bem e de repartir o que têm uns com os outros. É com estes sacrifícios que Deus fica satisfeito. Tenham confiança naqueles que vos dirigem e obedeçam-lhes, porque eles preocupam-se constantemente com o vosso bem, sabendo que terão de dar contas a Deus. Procurem ajudá-los, por isso, a fazer o seu trabalho com alegria e não com queixumes, porque isso vos não serviria de nada. Continuem a orar por nós. Estamos certos de ter a consciência limpa, porque desejamos proceder retamente em todas as situações. E peço-vos, muito especialmente, para orarem por mim, para que eu possa estar de volta no vosso meio o mais depressa possível. Que o Deus da paz, que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, selando com o seu sangue a eterna aliança, vos conceda aquilo de que precisam para realizarem a sua vontade. E que Ele faça em nós, por Jesus Cristo, o que é agradável à sua vontade. Glória a Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. Peço-vos, irmãos, que deem ouvidos ao apelo que em breves palavras vos fiz. Sabem que o nosso irmão Timóteo já está em liberdade? Se ele vier a tempo, hei de levá-lo comigo quando vos for visitar. Deem cumprimentos nossos a todos os responsáveis da vossa comunidade e a todos os outros irmãos. Os irmãos da Itália também vos mandam saudações. Que a graça de Deus esteja convosco.